Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, estamos mais uma vez aqui, num lugarzinho maravilhoso, meu cantinho que eu gosto muito, meu jardim, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Os preteristas, os ensinadores, nós não somos pregadores. Eu gosto do irmão Cláudio Mendes, quando ele fala que nós não somos pregadores, nós não somos ensinadores. Não, nós não somos isso. Nós lemos o que está escrito. Assim ele fala. Você acredita, meu querido? Você acredita numa coisa? Você sabe por quê? Por quê que a grande maioria dos religiosos, eles não... Aqueles que se dizem pregadores, ensinadores das ABDs, né? Pregadores que cobram 15 mil reais, 10 mil reais, 20, 30 mil para pregar 40 minutos, para pregar 30 minutos, para pregar aí 1 hora. Queridos, quando eles se deparam com textos que não é favorável a eles, por exemplo, na Bíblia está escrito, em Atos capítulo 7, 48 e 49, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Em Atos 17, 24 e 25, está escrito que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando você vai para João capítulo 4, Jesus tendo um diálogo com a mulher samaritana, a mulher samaritana perguntou a ele: preste atenção que você tem que valorizar muito o tempo, a cultura, né, do texto em que foi escrito. Então Jesus, conversando com a mulher samaritana perguntou a ele: vem cá, visto que tu és judeu, o que o senhor me diz sobre essa questão? Qual é a questão que ela perguntou a Jesus? Vocês que são judeus, vocês dizem que tem que adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Nós que somos samaritanos, nós temos que adorar aqui, no Monte Gerizim. E o Senhor, qual é o seu veredicto? Veredicto, né? E Jesus: olha, eu vou te dizer, mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que você acha que os religiosos eles fazem quando eles batem de frente com esses textos? Os religiosos, eles não deveriam carregar a Bíblia que eles tanto pregam, Bíblia que eles tanto faz questão de, vamos dizer assim, indicar ela para os outros. E para eles, por que eles não fazem? Ou por que eles não seguem, não põem em prática, então, aquilo que está escrito na Bíblia? Por quê? Porque o que está escrito na Bíblia, eles pregam para os outros fazer. Agora, para eles mesmos, não. Por quê? Eis a questão. Quando o religioso ensinar as pessoas que após cruz e pós-juízo, ninguém deveria mais pregar para o outro. Por quê? Porque todos conhecem a Deus. Ah, Bob, todos conhecem? Conhece? Todos. Se você perguntar para um macumbeiro, se você perguntar para quem pratica umbanda, quimbanda, candomblé, quem pratica espiritismo, se você perguntar: vem cá, com quem que vocês andam? Eles falam: eu ando com Deus. Com quem vocês têm confiança? Tem confiança em Deus. Se você perguntar a um drogado, se você perguntar a um assassino: ei, você anda com quem? Ele fala: eu ando com Deus. Então, querido, todos têm conhecimento de Deus. Todos sabem que Deus existe e que Ele mora dentro das pessoas. Mas por que então
porque os religiosos não querem que as pessoas se dê conta disso. Simples. Simples. Porque quando os religiosos registram um CNPJ e cria aquela construção, aquele mega templo, mega edifício, por que eles querem que as pessoas frequentem aquele local? Porque ali é que está o segredo da coisa. É ali que é feito as contribuições. É ali que as pessoas deixam o seu dinheiro. É ali que as pessoas começam a abrir a mão, abrir o bolso, a conta bancária. É ali que funciona a coisa. É no templo religioso que funciona a mágica. É ali que a mágica acontece. Então, querido, se você se der conta de que esse Criador do universo, que eu creio, eu vou abrir um parêntese aqui. A questão de universo. Você sabia que o planeta Terra, que se chama Terra, não deveria chamar planeta Terra, deveria chamar planeta Água. Por quê? Tudo antes da Terra era água. E você sabe que a água, ela procura o seu nível. E Deus fez nascer da água, então a terra submergiu da água. Por isso existem terras. As terras são mais altas do que a água. Mas ninguém comenta sobre por que a palavra de Deus diz que a terra, ela tem as suas colunas fundadas na água. Então, você acha que a terra, ela boia em cima da água? Não, querido. Os mergulhadores, quando mergulham nos oceanos, a terra, ela tem realmente a sua base na água. Foi da água que cresceu a terra e submergiu, e hoje existe esse mundo. Claro que não é do jeito que muitos falam. Então, voltando agora, querido, eu quero falar uma coisa para você. Vai fazer diferença se quando você morrer, partir dessa para melhor, você frequentar uma religião ou não? Você frequentar uma denominação ou não? Sabe por quê? Não vai fazer diferença? Porque o próprio Criador, ele disse que isso aqui, essa carne, essa matéria, para nada aproveita. Agora, o que tem valor é o Espírito dele que está dentro de nós. Então, a gente fica se perguntando, como é possível pessoas que deveriam ter conhecimento, deveriam ter noção do que é pelo menos entender aquilo que lê. Mas você vê dentro desses templos evangélicos professores, professoras, médicos, engenheiros, arquitetos, mas são todos formados, não são? Sim, são formados. Mas por que então que quando os líderes religiosos ou os pregadores, quando eles estão pregando, engolindo o vernáculo da língua portuguesa, por que então essas pessoas que são formados não se manifestam? E fala assim, epa, ô querido pregador, essa primeira pessoa do plural aí não tem nada a ver com a gente não. Ei, pregador, essa segunda pessoa aí do plural não tem nada a ver com a gente não. Ei, pregador, essa terceira pessoa do plural aí não tem nada a ver com a gente. Então por que se os professores e as professoras que frequentam essas sinagogas, se eles são formados
Então, eles deveriam perceber que esses pregadores, esses ensinadores, eles estão assassinando a língua portuguesa para enganar as pessoas, para atrair as pessoas cada vez mais para as suas sinagogas, os seus alçapões, né? Eu acho que é alçapões. Então, tanto faz, né? Tanto faz, assalpões, tanto faz. Você sabe o que eu quero dizer? Essas, né, sinagogas. Então, querido, observando bem uma coisa, quando você morre, quando você parte dessa aqui para melhor, você já ouviu o relato de alguém que morreu e voltou aqui para dizer se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno? Porque muita gente acredita que inferno existe. O inferno literal. O inferno aquele que tem chama de fogo, que tem um diabo lá com tridente, com rabo, né, de lança. Tem muita gente que acredita. Eu também acreditava. Eu não sabia o que significava nada. Não sabia. Enquanto eu estava no sistema, não tinha tempo para ler, para procurar entender. Eu engolia tudo o que os religiosos ensinavam. Eu não corria atrás para aprender nada. Hoje é o contrário. Quem tira tempo para estudar a palavra, ele é chamado de herege. E sabe como que você começa a se desligar desse sistema religioso? A partir do momento que você começa a ter vida própria. Você começa a estudar a palavra, começa a pedir direção a Deus e abandone esse negócio de que os religiosos, pastores, ensinadores tentam impor a você, que é daquele jeito que ele ensinou, que você tem que aceitar. Querido, vamos prestar bem atenção. A Bíblia diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. Esse foi escrito na época com um tempo verbal presente. O fim da lei é o tempo verbal presente quando foi escrito. Hoje, nós podemos falar assim, o fim da lei foi, porque está no passado. O fim da lei foi Cristo, não é Cristo. Porque o Jesus de Nazaré acabou. O Cristo ressuscitado, a época dele passou. Hoje, Apocalipse 14:6, nós vemos na era do Evangelho Eterno e o Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, não é mais Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, nem Cristo ressuscitado. Agora ele é, sabe o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você presta atenção que a manifestação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, o Cristo ressuscitado da cruz, acabou essa fase. Então, quando aconteceu o juízo no ano 70 DC, não é? Que veio a consumação de todas as coisas e agora é uma nova vida, é uma novidade de vida. Então, tudo aquilo ficou para trás. Mas a religião fizeram o quê? Fizeram o quê? Ressuscitaram a lei, o adversário, o diabo, não é? Ressuscitaram a lei, pregam a lei, escravizam as pessoas usando a Bíblia, mas ensinando a lei. Mas não deveria ser assim. O que deveria ser ensinado hoje, não num templo onde tem um CNPJ, não numa sinagoga, mas em qualquer praça, em qualquer esquina, em qualquer varanda, em qualquer rua, qualquer lugar, deveria ser ensinado assim, que hoje nós vivemos a era do Evangelho Eterno. E qual é a era do Evangelho Eterno?
É a era da justiça perfeita. A justiça que não tem fim. Hoje eu e você somos morada. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Hebreus 3:6. Nós somos a casa. Não existe mais casa de Deus física. Não existe mais, queridos. Então, essa é a grande razão por que os líderes religiosos, quando pegam a Bíblia, já pegam com a intenção de enganar você. Você já observou que a Bíblia se tornou uma arma de destruição? Mas destruiu o quê? Entendimento, a sabedoria, destruir a inteligência das pessoas. Os religiosos usam a Bíblia não é para dar vida. Eles usam a Bíblia é para matar. Mas deveria ser o contrário. Você entendeu, meu querido? Então preste muito atenção. Você só vai começar a entender a palavra o dia que você começar a ter vida própria e começar a estudar, pedir o entendimento e o Criador vai te dar. Deixa eu tirar o óculos aqui. E eu vou te pedir uma coisa. Divulgue o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe os estudos. Dê o seu like. Eu tenho tido muito pouco like nos vídeos. E talvez uma das razões que o YouTube não divulga, né? Eu gostaria tanto que eu pudesse alcançar mais pessoas, assim como os outros ensinadores da graça. Eu amo ouvir a graça. Irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pela Graça, irmão Geraldo Moraes, o irmão, eu esqueço o nome dele direto, irmão França, né? Os irmãos Messias Carvalho, irmão Elcio de Jesus, o canal, né? Nosso irmão Júlio Chaves, o canal do nosso irmão Erivelto Soares. Eu amo de paixão. E eu gostaria que também eu pudesse fazer parte desse universo. Porque, irmãos queridos, tem muitas coisas que me dá prazer nessa vida. Mas tem muitas coisas também que eu vivo com desprazer. Mas sabe, querido, talvez aos 57 anos de idade eu estou aprendendo ainda a como sobreviver nesse mundo tenebroso. Mesmo sendo filho do Altíssimo, eu estou tentando cada dia mais me aperfeiçoar. O meu espírito, não a minha carne, porque a minha carne não presta. Minha carne é porcaria. Daqui uns dias, quando for para a sepultura, logo vai entrar em estado de putrefação. Mas o meu espírito, a partir do momento que eu paro de respirar na terra, meu espírito já voltou. Então, queridos, analise, pense e nos ajude. Você quer me ajudar? Divulgue. Quer me ajudar? Se inscreva. Quer divulgar? Compartilhe. Quer divulgar? Quer me ajudar? Deixa na aba dos comentários aí. E se eu errei alguma coisa, deixa aí nos comentários. Porque eu não sou perfeito. Tá bom, querido? Olha, um grande abraço, nosso irmão Alberto Lírio. E preste muita atenção nos líderes religiosos quando eles usam. Apesar de que hoje os líderes religiosos não estão nem usando Bíblia mais. Não sei se você já prestou atenção. É um versículozinho, 2 e acabou. Sabe por quê? Porque se eles lerem um texto, eles vão acabar lendo um versículo que fala sobre a graça, que é eterna. Aí vai despertar a curiosidade de muita gente. Por isso eles não fazem. Graça e paz. Um grande abraço, nosso irmão Alberto Lírio. Amém.